tem uma outra situação de extremos aí, lembrando dessa questão que o Marco falou. Tem alguns pacientes que a gente atende toda semana, que vem e fala assim, ó, eu não sei se o problema, onde estava o problema, estava comigo ou com ela, eu peguei e traí, para ver onde é que estava, se o problema era realmente esse. Isso aparece toda semana, é impressionante, como é comum disso também, e porque você fica postergando muito tempo a procura de uma ajuda, de um auxílio de especialista e tal, e aí comete esses atos extremos, né? E em relação à questão da ereção, a gente faz Doppler bastante, tem muito disso. O paciente está com uma dose alta de fármaco para ajudar a ter ereção, que, você é capaz de deixar qualquer pessoa em 3 dias em ereção e não fica bom, fica ruim. E o paciente vem com aquela ideia, não, isso aqui é o bom. Não, não é bom. Eu vou te mostrar aqui, vou pegar um modelo, vou dizer, isso é bom. Isso não é. Claramente não é. Então, isso no exame fica bem claro isso. E aí o paciente consegue chegar, não, realmente, se isso aqui é o bom, o meu realmente está longe disso. E o paciente consegue se situar, né, aonde que ele realmente está, para deixar isso bem alinhado. Né? Essa questão da parceria, né, Léo, você falou que eles fazem esses testes empíricos, né? Exatamente. Vamos lá testar para ver se, né, se muda. Porque, assim, na verdade, quando a gente fala de um relacionamento, a gente tem que ver que o relacionamento não é só sexo, né? Então, tem a dinâmica desse relacionamento, se tem alguma doença crônica em uma parceria ou em outra, né? Dentro do casal. Como é a dinâmica desse casal, se tem alguma doença crônica, se eles têm filhos, se acabaram de nascer bebês. É isso. Né? Os bebês se tem algum se tem algum momento de luto nesse casal, se perderam pai, mãe, vovó, se estão passando por alguma dificuldade financeira, né? Então, assim, existem vários problemas, outros não sexuais, que podem ser levados para o campo sexual. Para a cama. Né? Literalmente para a cama, né? Então, de novo, falando dos residentes, né? Às vezes, eles contando o caso para mim, falam assim, nossa, doutora, mas assim, o marido bebe, o marido é alcoólatra, é grosseiro, e a mulher não consegue falar com ele e tal. Então, o problema dela não é falta de desejo. O problema dela é o marido. Então, eu vou lá e vou falar para ela, troca de marido. Não, pelo amor de Deus. Né? O nosso papel como terapeuta sexual não é mandar ninguém trocar de marido. Nem de mulher. Entendeu? Nosso papel não é mandar ninguém fazer testes pela rua. Tá? Então, o nosso papel é tentar ver como que é a dinâmica, né, desse casal, ou mesmo para quem não tem parceria, como que poderia ser uma dinâmica mais saudável. Tá? Mas agora eu vou fazer uma pergunta para todo mundo que está aqui na mesa. Vocês já tiveram experiência de ter um paciente com uma disfunção que melhorou da disfunção quando trocou a parceria? Trocou? Eu já vi. Eu já tive paciente que tinha uma disfunção erétil e quando trocou a parceira, tipo, assim, separou, que terminou aquele relacionamento que não estava indo bem, começou um relacionamento novo, melhorou. Sim, porque era o problema de relacionamento. Exato. Mas não é o nosso papel sugerir isso. Não né? vou sugerir, mas isso pode acontecer. E daí, isso vem daquele questionamento. Doutora, por que eu funciono tão bem com paciente? Ou a gente tem paciente, eu só uso injeção, só uso Viagra quando eu vou com tal mulher. E em casa eu não preciso. A gente escuta isso. Sim, isso existe uma classificação de situacional e generalizada. Exatamente. Isso aí, assim, ó. O que é a disfunção psicogênica, né? Como a gente fala, a que não tem componente orgânico. É aquela que você, por exemplo, tem ereções matinais, normais, acorda com pênis ereto. Quando você vai masturbar sozinho, tranquilamente, com algo que te excita, ou fantasia, ou até pornografia,
tem uma ereção boa, uma rigidez 10-10, né, que a gente chama, uma rigidez completa, com alguma parceria, você tem uma ereção boa e às vezes com a outra não. Ou então, nessas duas situações você tem uma ereção boa e com a outra não. Não deixa de ser disfunção erétil, continua sendo disfunção erétil, mas disfunção erétil situacional, disfunção erétil psicogênica pura, né? Então não tem sem componente orgânico, Agora eu vou pegar esse assunto de disfunção erétil psicogênica e falar um pouquinho até como meio que recado, né? Aqueles recadinhos do meio do podcast, né? Assim, ó. E coisas que eu vejo e que eu infelizmente vejo bastante ainda são homens sequelados de todos os aspectos emocionais, teve a vida realmente impactada por uma disfunção sexual por conta de um diagnóstico de disfunção erétil psicogênica que não é psicogênica, tá? Isso acontece. Que são as disfunção erétil vida toda, né? Em inglês lifelong, né? E a gente sabe que existe disfunção erétil orgânica em jovem. Só que o que acontece? Um dos autores que estudava bastante disfunção erétil em 1970, 60, né, na década de 60, eles falaram que a imensa maioria, esmagadora maioria da disfunção erétil em jovens é psicogênica. E só que essa moda pegou, e até hoje, muito urologista, não estou falando que é médico clínico, não, quem deveria realmente cuidar dessa área, pega todo mundo que tem disfunção erétil, que tem os exames laboratoriais normais, hormônios normais, e fala para a pessoa que tem disfunção psicogênica. Não, seu problema é psicogênico. E aí você vê um indivíduo que, desde os 16 anos, 17, 19 anos, ele chega no seu consultório com 40 anos e fala, com 33 anos, com 35 anos, fala, nunca tive uma relação sexual boa. Nunca consegui, sempre perdi ereção. Sempre tive problemas no sexo. Perdeu vários relacionamentos. Se isola. Ele fala, olha, foi tanto fracasso, tanto insucesso, que eu nem procuro mais, tá? Qual foi a tua última relação? Foi foi há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Por quê? Porque eu desisti. Né? Não adianta. Né? Então, não conseguiu. E ele passou mais de década fazendo isso. Estou falando de paciente com 40, com 30 anos. Não é o 21 anos, 22, que tentou ali 3, 4 anos. Não, é o paciente que tentou década. Estou falando de década. Já fez terapia, já tomou remédio, depois passou a não funcionar com remédio, porque tomou tanto que criou tolerância, porque a disfunção progrediu, E esse paciente não é resolvido a vida. Não, ninguém falou para ele. E ele sente que ele tem uma ereção fraca. Ele sente que na masturbação a ereção é fraca. Ele sente que não é um paciente que acorda com ereção forte. Ele é igual o exemplo que eu dou para o paciente de o que é que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Você tem problemas psicogênicos com a disfunção porque a sua ereção é fraca, porque você realmente tem ali uma disfunção cavernosa. Então quer dizer, por que essa disfunção? É uma disfunção cavernosa. Não é o colesterol alto, não é diabetes alta, o colesterol não é testosterona baixa, não é. E pode procurar, não é uma disfunção cavernosa, do tecido cavernoso. Agora, o que é? Se é excesso de receptor de adrenalina que o homem tem, se é uma disfunção na via do óxido nítrico, se é uma disfunção na via do AMP, do GMP, da roquinase. Bom, a gente em 2022 ainda não consegue dar essa resposta, tá? Mas quem atende paciente, muito paciente, escuta o paciente, ele sabe que existe disfunção orgânica em paciente jovem. E, claro, essa disfunção orgânica leva a uma disfunção psicogênica grande também. Eu dou o exemplo do carro, né? Ele fala, olha, por que o teu amigo que nunca perdeu ereção, ele não tem problema, porque ele sabe que vai funcionar, entendeu? Ele nem passa na cabeça do camarada que ele pode perder a ereção. Por quê? Porque nunca perdeu, nunca deixou na mão e tal. Mas se você sempre... vai armar, não fica bom, perde ereção no meio, não sustenta. Então, quer dizer,
É igual a que você tem um carro que toda vez te deixa na mão, não liga, já te deixou em situações terríveis no meio da rua, na enchente, na chuva, no meio da coisa, de noite, de madrugada. Quando você vai ligar esse carro, você fica, nossa senhora, e aí, vai ou não vai? Vou ficar ou não vou ficar? Na rua. Então você fica com essa ansiedade. É claro que vai ficar, porque a coisa já te deixou na mão 10 mil vezes, entendeu? Agora, se você tem um carro que você nunca teve problema com o carro, e você que está assistindo aí, vocês que estão assistindo aí, você quando liga seu carro que nunca deu problema, você não imagina se ele vai ligar ou não vai ligar, né? Simplesmente entra no carro, liga e vai embora, entendeu? Agora, o camarada que tem aquele Chevette, que não existe mais Chevette, não. Eu tinha um Chevette. Você é velho aí? Chevette. Você é velho aí? Chevette. Tem um Gol quadrado. Não, mas o Chevette é antes do Gol antes. quadrado. Que toda vez deixa na mão, cara, o cara vai ali, já... Quando liga, graças a Deus. Obrigado por ter ligado. Mas, assim, é isso. Então, esse paciente tem uma disfunção orgânica, mesmo jovem, mesmo com exames normais, que tem sequelas psicogênicas, que podem atrapalhar bastante. Então, isso também tem que ser trabalhado, né? E tem que dar uma atenção especial. E eu até gravei um vídeo sobre isso também no meu canal. E nesse aspecto eles acham que são sozinhos, sabe? Ele fala, puxa, não, só eu sou assim, só acontece comigo, não sei o que Eles e se tal. surpreendem quando na consulta você fala que atende toda Exatamente. semana. Não, todo dia. E num dia eu Tem mais de atendi um caso, assim. 3 com a mesma história. Só que assim, um chegou para mim com 33 anos. Com 33 anos, a ereção era fraca, perdia vários relacionamentos, assim. É um cara que tinha sequelas por conta disso. Ele ia na coisa, ele se afastava, ele chegava no relacionamento, ele ia até certo ponto, porque falava, não, daqui pra frente a conversa vai ser sexo, né? Daqui pra frente vai ser sexo, então eu já vou cair fora. Isso acontece pra caramba, tá? Aí eu já vou cair fora. Ele me procurou com 33 anos. O outro com 40, quer dizer, já há mais de 2 décadas com problema, né? Então, a abordagem é diferente. E o outro me procurou com 60 anos também. Vida toda com disfunção erétil. Qual é o impacto nisso? Deixa de conhecer gente, perde oportunidades. Por exemplo, vai para uma viagem, vai um monte de amigo e amigas, se for heterossexual. Então vai um grupo de amigos, se for homossexual. Ele às vezes não vai para a mesma casa. Fica recluso. Porque fala, não, aquela aí pode pintar alguma coisa, vai falhar, o pessoal vai falar. E deixa de construir uma família, de ter filho, né? Deixa de construir família, deixa de ter filho, diminui a autoestima. Às vezes impacta no trabalho. Sim. Então, a qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Isolamento social, né? Exato. Depressão. Sim. E a causa mais devastadora que eu até dei uma procurada sobre isso, né? Sobre suicídio mesmo. Então, a pessoa fica num grau tão ruim. E a gente trabalha aqui com disfunção erétil e para muitos homens isso é tudo. Entendeu? Falar, olha, isso é tudo para mim. E se perder, já era. Só que tem homens que não é que perdeu, é que nunca teve. Nunca teve e sofre durante anos e anos e anos com aquilo. Quer dizer, ele não sabe nem o que é ser bom, né? Então, realmente é uma área que merece Você acha que é por isso, Marco, que pacientes jovens assim acabam testando o uso de Viagra, de medicação, para ver se tomando alguma medicação, se sua ereção seria melhor, e aí fica comparando com remédio e sem remédio, e aí passam a ter como hábito usar o remédio, mesmo paciente jovem, assim? Assim, ó. O que você acha? Bom, eu tenho um vídeo também sobre uso de medicação em jovem, né? Uso recreativo de medicação. Então, assim, se a gente for olhar amplamente, tem várias categorias de homens jovens, né? Ou adolescentes ou adultos jovens que usam medicação. E você vai ter, como eu falo, a função erétil, e eu falo para o paciente aqui também, o pênis, por incrível que pareça, é um órgão como outro qualquer. Então, numa curva, né, de normalidade, vão ter homens super potentes.
tem ereções fortes, muito fortes, tem uma relação, depois está pronto para outra, é um perfil. Tem a normalidade, tem o meio do caminho, que é o que nunca não falha, também não fica ali 2, 3, 4 vezes, né? Não é também nada de super-homem, mas é ali na normalidade. E tem os para menos, né? Não chega a ser disfunção erétil, mas é uma ereção que precisa de muito mais estímulo, ela se esvai mais rápido, então você vê que a função não é tão boa quanto a do outro, se for comparar. Isso tem público homossexual que a base de comparação você vê que é maior. Aí, porque são 2 pênis. 2 pênis, sim. Então aí fala, não, eu sei que o meu não é porque o do parceiro não é, entendeu? Então eu sei que tem uma diferença nisso. É muito mais fácil até de falar com o público homossexual por conta disso, porque ele já tem uma comparação, às vezes tem, né, tem mais parceiros, e ele compara pênis com pênis, entendeu? Então, isso é importante. E daí, o que é que acontece no jovem com relação ao comprimido? Há 25 anos atrás não tinha comprimido. Então, ou você era dos bons, ou dos normais, ou então se você era do meio para trás, a coisa ficava meio complicada, né? E aí você ia menos vezes, você não se atrevia tanto, né? Você realmente, né, evitava algumas situações. Mas com o comprimido, com a cobrança, e na minha opinião também é com a liberdade de falar no assunto. Antes, por exemplo, se o homem não fosse tentar uma relação sexual, que não era tão fácil, né? Antes era bem mais difícil, né? Tinha que casar. Tinha que casar, né? Questões culturais, né? Tinha que realmente ter uma ligação maior, um afeto, um relacionamento, uma segurança. Tinha Tinder. Não, tinha aplicativo. Mas muito menos. Eu acho que é um pouco além. Antes, se, por exemplo, o homem falhasse com a mocinha, a menina, a mulher, ela não ia ficar, talvez, falando para todo mundo, assim, na grande maioria das vezes, porque, assim, para ela também era ruim. Tinha poucas experiências para ela também, né? Ela não comparava com outra coisa, para ela também não ia ser bonito. Falar, contar, porque era bonito só fazer depois do casamento. Então não era bonito fazer antes. Sim. Não era normal fazer antes, não era legal fazer antes, entendeu? Era uma coisa que meio que, entre parênteses, errada, né? Então, ele se sentia um pouco mais, talvez, coberto com relação a isso. Hoje é muito mais descoberto, né? Para a menina de 16 anos, 17, 15, está num grupo, a pessoa vai mal com ela falar para outra, não é nada demais, ela não vai ser taxada como nada porque teve relação sexual. Então é normal falar. Então, esse grau de ansiedade, eu acho que leva o garoto a usar medicamento. Outra coisa, se também ele sente que a ereção não é muito boa, e ele tem acesso ao medicamento, ele fala, eu vou tomar um medicamento para garantir, porque ele já sente que não é muito boa. Outra coisa também é puramente recreacional e assim, e também meio ignorância para você. E ele pega como comparação pornografia, pega como comparação passar 2 horas transando, e ele também fala, bom, eu vou dar um show aqui, porque performance, eu quero impressionar, e eu tenho um comprimido, e eu posso impressionar, porque eu não vou impressionar, entendeu? Então, aí ele termina usando. Então, tem várias categorias. Tem a pessoa que absolutamente não precisa usar, é normal e usa para fazer uma overperformance, né? Então, performar muito melhor. Tem a pessoa que está um pouco mais fraca, um pouco mais abaixo ali daquela curva de Gauss de normalidade e usa para compensar aquilo. Tem o garoto com disfunção erétil que já teve algum episódio ruim por uma ansiedade de performance, por qualquer outra coisa, o situacional que ele teve, e não quer passar por essa frustração de novo. Então tem várias situações que realmente... E tem o da academia. Não, tem o da academia que usa para tá lá a fila para vaso dilatar, né? Nem é a situação. Aí é totalmente... Engraçado que às vezes eles ficam numa questão que eles trazem para mim, se eles contam ou não contam para parceria.
Se eles usam a medicação ou se eles, né, eu conto para ela que eu estou usando ou eu não conto. Então, assim, às vezes me trazem essa pergunta. Não tem uma resposta certa, entendeu? Isso depende. Só que traz uma angústia, principalmente naqueles que, por exemplo, tem pacientes que usaram com essa parceria sexual desde o primeiro ato sexual. E o medo de contar é tipo assim, ela vai achar que eu nunca a desejei. Então, novamente, assim, o desejo nas pessoas que têm pênis, né? Às vezes, assim, ele é interpretado depois da ereção. Né? O desejo é pressuposto pela ereção. Né? Então, se eu tenho ereção, é porque eu desejo. Se eu não tenho ereção, é porque eu não desejo. Não, sendo que o desejo é um processo psíquico e a ereção é um processo fisiológico. O homem pode estar louco de desejo e não ter ereção. Por uma questão... Então, não é a mesma coisa. Exato. E, na verdade, é o cérebro que vai decidir se essa ereção tem lugar ou não tem, né? Porque, às vezes, você também tem ereção numa situação inapropriada, né? E você não vai interpretar aquilo que você quer transar ali, né? E isso, às vezes, eu falo para os pacientes, assim, primeiro... Porque a sensação que dá é que o início da relação sexual começa pelo pênis, né? Então, vem pelo pênis e aí depois passa pelo corpo. Aí eu falo assim, não, olha, tem uma outra via. Tem uma via que desce, uma via daqui, né? Porque é o que a gente fala, a fantasia, o aprendizado da sexualidade... Os nossos 5, a gente tem 5 sentidos, né, gente? Olho, nariz, boca, ouvido, tato. Não é o pênis. O pênis não faz parte desses 5 sentidos, né? Então, assim, vem por cima, né? Entra aqui, ó, pelo cérebro e desce. Óbvio que tem a via também ascendente, que a gente tem ali, né, mecanorreceptores ali no pênis, o Marco Túlio pode explicar melhor, a sensibilidade ali no pênis, que pode sim levar essa mensagem erótica, né, através de neurônios sensoriais lá para o cérebro. Mas não existe só essa via, existe a via de cima para baixo também, né? Sobre essas vias, então, a gente pode ter ereção por são 3 tipos de ereção, né? Ereção a psicogênica, que é essa que a Tereza falou, que é você olhar, cheirar, sentir, imaginar, ouvir. E daí essas aferências, esses estímulos, né, eles vão atuar em áreas cerebrais específicas, né, são várias, né, e vai me mandar uma mensagem para o pênis. E aí vai dar um disparo. Esse disparo pode ser menor, dependendo se é um estímulo menor, ou um disparo pode ser muito maior, se for um estímulo maior, né? Então, quanto mais estímulo e mais alimentando você tá essas vias, né, de estímulos eróticos, mais vai dar esse disparo no pênis e mais relaxamento vai ter no pênis para entrar sangue e uma ereção. Essa é a ereção psicogênica. Essa é a ereção boa, que todo mundo quer, que todo mundo né, busca, né? Tem a ereção reflexa, que a ereção reflexa é simplesmente você ficar pegando no seu pênis, né, manipulando o seu pênis, e por ato reflexo mesmo, às vezes, por exemplo, um paciente paraplégico, um paciente que tem uma lesão raquimedular, uma lesão na medula por uma queda de moto, um acidente de carro, um tiro, uma facada, alguma coisa, seccionou a medula, e dependendo do nível dessa lesão, se é um nível mais alto, ele preserva totalmente essa ereção reflexa, né? Então, pegou no pênis, então, se você está, sei lá, assistindo, sei lá, qualquer coisa, um programa sobre natureza, sei lá, mar e oceano e tal, e ficar pegando no pênis, se você ficar manipulando o pênis, ele vai ter um enchimento ali, né? Vai ter um enchimento. A manipulação resulta no enchimento se, claro, sua parte vascular está normal. Se sua parte vascular não está normal, aí é outra coisa, não vai ter enchimento de forma nenhuma. E tem a ereção noturna, né? A ereção quando você está dormindo. A gente tem uma fase do sono chamado sono REM, né? Que tem um movimento rápido dos olhos. E nessa fase, algumas ondas cerebrais estimulam áreas do sistema límbico e dão um disparo no pênis, junto com um pico de testosterona, geralmente que acontece na madrugada. E aí o homem tem uma ereção noturna. Então tem esses 3 tipos de ereção que a gente realmente tem, né?
E a gente estava falando ali, uma parte você estava falando, eu anotei para não cortar, né? Sobre conta ou não conta se está usando comprimido. Uhum. Isso eu acho que é muito cruel também, às vezes, com o homem, sabia? Porque esse grau de exigência que ele não pode usar nada porque senão ele não deseja a parceria. Isso eu acho bem cruel. E eu tenho vários pacientes que não contam, né? Não contam. E se contar para explicar vai ser uma complicação, a esposa não entende. E a minha pergunta, assim, aí eu também fiz uma reflexão e eu vou começar a perguntar isso. Fala, olha, tua parceira já usou lubrificante alguma vez? Né? Por quê? Então, se a mulher às vezes usa lubrificante, quer dizer que também não deseja o marido. Então, como é que fica esse negócio? Eu nunca vi um homem, assim, tipo... Ter essa dúvida, E assim... E chateado, questionar, né? E chateado com a mulher porque ela usa um lubrificante. Eu, assim, particularmente, eu nunca vi esse relato de pacientes para mim. Eles não ficam chateados se a mulher pega e usa um pouco de lubrificante. Agora, muito já vi da contrário, da mulher achar muito ruim se o cara toma algum remédio. Gente, agora meu lado ginecologista vai ativar. Vai lá. Meu lado ginecologista vai ativar. Vamos ver. Não, é porque quando você falou do lubrificante, né? Óbvio que tem situações que caem bem os lubrificantes, mas existe uma questão aí que a gente sempre fala, que é a questão talvez da falta de outros tipos de estímulos, né? Que talvez essa seja um pouquinho diferente em relação ou talvez nem tanto em relação à ereção. Sim. Né? Porque o que a gente está falando aqui é de estímulo. Você falou das vias, né? Então a gente tem os estímulos de fantasia, os estímulos táteis, né? Direto ali no pênis. E nas pessoas que têm vulva e vagina acaba funcionando do mesmo jeito, né? Só que às vezes esse estímulo não vem. Por quê? Porque acaba sendo um sexo muito genital. E aí entra o lubrificante. Então às vezes o que a gente questiona é: não existem essas preliminares e o lubrificante é jogado ali para acelerar o processo, já que... Né, não foi preparado. Não foi preparado. Então, tem aí uma questão de, será que o que antecede a penetração foi bom, não foi? Teve estímulo suficiente, não teve? Então, não sei se essa comparação do uso do lubrificante é tão justa, né, em relação... Não, mas pode servir também, porque assim, como é a mesma coisa e como o sexo é genital, às vezes tem homem que precisa também de algum estímulo a mais, só que não contam para ele, sabe? Então, ele acha que não precisa, mas ele precisaria, se ele talvez fosse muito mais estimulado, muito mais e tal, ele talvez nessa situação não precisasse, entendeu? Também de usar. Mas tem toda essa questão. Mas entenda que se, por exemplo, ou até uma reposição hormonal, um óvulo, uma coisa que a mulher possa colocar, eu vejo uma resistência muito menor de homem com a mulher se cuidando para ter um desejo maior, um orgasmo melhor, para chegar numa lubrificação maior. Eu vejo uma oposição muito menor do que o contrário. Tipo, a aceitação de tomar uma injeção no pênis. Porque aí eu acho que briga com a virilidade, né? Tipo, o homem contar que ele está tomando um remédio briga um pouco com essa questão do ego, que a Bianca falou, briga um pouco com isso. A mulher, eu acho que ela já tem essa... Já é cultural, tipo, preciso de algo mais, né? Como se... eu digo assim, às vezes o homem, ele é aquele fogão elétrico, né? E a mulher é o fogão a lenha. Não, o homem é micro-ondas. Né? Nessa comparação. Então, eu acho que a mulher, ela se sente um pouco mais livre, realmente, como você está falando nesse aspecto, de dizer, olha, eu preciso disso, preciso usar e tal.
mas porque briga com essa questão, né? Porque, puta, eu vou dizer que eu preciso tomar algum remédio? Eu não sou homem, né? De verdade, não sou não sou suficiente. Né? Eu acho que acaba brigando um pouquinho com essa questão aí. Mas é isso. Mas tudo bem, pode perguntar se elas usam. E essa aceitação também aí é outro capítulo, outro podcast, na questão da aceitação do implante, né, da prótese peniana. A gente conversou aqui no podcast passado com um psicólogo também, né, e muito sobre esse aspecto de como a mulher vê um implante de prótese peniana, né. A gente tem vários depoimentos super positivos aqui das parceiras, né? E da parceria também, né? A gente tem vários pacientes que também são homossexuais e também realmente tem um feedback muito bom. Então é uma questão bem bacana aqui. Uma discussão. Como diz aquele clichê, né? O que é conversado não sai caro, né? O combinado não sai não caro. sai Né? caro. Exatamente. E vamos falar aqui um pouco sobre... Um pouquinho só, sobre algumas coisas que a gente vê no consultório frequentemente, né? Principalmente aqui. Eu vejo paciente falando sobre libido, né? Minha libido tá melhor, pior, e ele fica querendo, às vezes, fazer uma matemática com os números ali da testosterona, do estradiol, da prolactina, hormônios que são super importantes aí para uma libido, para uma função sexual boa, né? Mas eu queria saber um pouquinho da Tereza, o que você acha? Libido é só testosterona? Não. Não. Né? Libido não é só testosterona, como você falou, tem o papel hormonal, né? Mas libido é desejo, é vontade, isso tem um monte de fator associado. Então, até a gente falou um pouco no meio do podcast, eu acabo falando até muito isso, assim, para os pacientes de uma forma geral, né? Se você não tem tesão de vida, dificilmente você vai ter tesão sexual, tá? Então, assim, antes de você pensar no papel hormonal, pense assim, o que te dá tesão na vida, né? O que te motiva, o que te faz se sentir bem, o que você tem de prazer, de lazer, que não seja só sexual, né? Então, o desejo sexual tem a ver com atração física, desejo sexual tem a ver com relacionamento, né? Desejo sexual tem a ver com condição financeira, se você tá bem, se você tá tranquilo, né? Tem a ver com seu bem-estar de uma forma geral. Então, não vamos focar só. Depende também da fase de vida que a pessoa tá. Então, quando a gente pensa assim num adolescente, quando a gente pensa num adulto jovem, quando a gente pensa num paciente mais idoso, né? Então, em cada fase de vida, esse desejo você vai perceber mais, você vai perceber menos, né? E ao longo, com a mesma parceria, e isso é importante a gente falar, você também vai ter essa variação. Então, vai ter momentos em que você vai ter mais desejo sexual por aquela parceria, que você vai, às vezes... sabe aquela história, né? Que... quando viaja, transa todo dia. É só para parar para pensar, né? Quando viaja de férias, transa todo dia. Quando volta, no dia a dia, fica só no sábado, à noite e domingo de manhã, né? Então, por quê? Porque o desejo varia mesmo, né? Varia com várias circunstâncias. Quem não vai ter desejo lá em Maldivas, né? Curtindo uma praia, numa boa, com tudo pago, na paz. Tipo, você fecha o olho e se imagina em Maldivas agora. A libido tá lá no teto, né? Pois é, agora você ter desejo sexual acordando 5h30 da manhã, né? Trabalhando o dia todo, chegando em casa, cuidando de casa e de filho. Quem? É difícil, né? Então, antes da gente focar toda a nossa energia pensando no hormônio, a gente tem que ver isso. E desejo sexual tem muita relação com
novidade, curiosidade, fantasia, né? Desejo tem uma relação direta. É a mesma história, quando você tem uma parceria de longa data e você troca de parceria. Por que você deseja mais? Porque é novidade, entendeu? Então, tudo que é novo vai chamar mais atenção, né? Então, não é só hormonal. Boa. Então, vamos lá. E o que você aconselharia para um paciente, para um homem? Não estou falando, dando spoiler de consulta, né? Não é uma consulta, né? 5 dicas. Né? Dá umas dicas aí. Não, mas o que você orientaria? Então, geralmente a gente já faz o nosso dever de casa, né? A gente já avalia os hormônios, né? Vê tanto a testosterona, quanto o estradiol, quanto a prolactina, já vê tudo se está regulado, balanceado. Medicações. Vê medicamentos que esse paciente usa, às vezes usa medicamento para próstata, usa antidepressivo, vê se aquele paciente tem algum grau de depressão, também pode encaminhar para o psiquiatra, vê se trata a disfunção erétil, porque também às vezes ele tem um desejo sexual baixo, porque ele parou de procurar, porque tem disfunção erétil, falha, aquilo fica ruim para ele. Então, a gente já teve esse cuidado todo, né? Avaliou essas outras causas e daí chegou para você. O que é que você fala assim, para estimular um pouco ele a ter, né, mais vontade de pensar em sexo, em desejar sexo? Eu acho que uma coisa que a gente tem, assim, às vezes, que estimular é uma busca. Buscar de forma ativa uma erotização, né? Porque a erotização tá aí, é o que vai estimular esse desejo, né? Então, assim, ler sobre sexo, ver filmes, séries que falem sobre sexo, não precisa ser o pornográfico em si, né? Mas que tem aquele contexto de sedução, de conquista, de cenas legais, né? Livros que também falem de histórias de amantes, de sexo, né? Que contem, que tenham um enredo. Podem buscar sex toys, podem buscar novidades. Eu acho que vale a pena, né, uma vez ou outra, ver como que as pessoas transam, o que as pessoas estão fazendo, né? Porque isso é interessante. Às vezes a pessoa acha que é natural já saber transar ou o que está fazendo. E, né, tem a curiosidade para saber como é que o mundo transa, o que o mundo faz, né? E atividade física, de preferência atividade que te dê prazer, né? Que seja atividade lúdica, por exemplo, algo que eu estimulo muito, dança, se você gostar, né? Porque brinca com a expressão corporal em si, não necessariamente precisa ser com a parceria, né? Aulas de yoga também, são duas que eu gosto muito, né? Yoga para quem tem ansiedade, que eu acho que é legal, e aula de dança, tá? Boa. Que mais? Dormir também, eu vejo muita gente que queixa disso. Quando eu vou fazer uma anamnese, o cara dorme 4 horas por noite só, né? Então, realmente, assim, ele tá esgotado, o dia tá apertado, então isso ele troca, às vezes, o sexo por dormir, tá cansado, né? Então, aquela coisa da energia, né? Não é muito, não médico isso, né? Você não vai ver, né? Nem trabalho. Vai dosar, né? Não dosa, mas pro sexo você demanda uma energia, né? Então, se você está esgotado, você está num grau de esgotamento, você às vezes não pensa, né? Você está num momento da vida que você está trabalhando demais, esforçando demais, aquela coisa, filhos e tal. Às vezes você deixa essa parte do sexo para uma meio né, em segundo, terceiro, quarto plano, né? Que vai perdendo a prioridade, né? Uma coisa que às vezes eu falo, principalmente para quem tem relacionamento assim de longo prazo, é criar o dia do namoro, né? E esse dia do namoro pode ser um dia que seja legal para os dois, pode ser uma sexta, pode ser uma quinta, um sábado, enfim. E naquele dia buscar erotizar.
né? Mensagens que tenham um conteúdo um pouco mais picante, né? Uma coisa assim. Pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem de texto, pode ser uma foto, né? Um pouco mais sensualizada. Naquele dia, o casal buscar fazer alguma coisa legal juntos, que não seja focado para o sexo. Então, assim, se gostam de sair, se gostam de beber, se gostam de ver um filme, enfim. Criar um clima, criar, mas ao longo do dia, entendeu? Que não fique uma coisa voltada só aquele dia é o dia para transar. Não, é o dia para namorar, entendeu? Na forma mais ampla do namorar que possa existir. Não é para transar. Porque isso faz com que os dois criem uma coisa bacana, pensando em sexo um no outro. Você vai pensar naquele momento, naquele encontro sexual, desde a hora que você acorda. Puta, hoje é o nosso dia, né? E nesse dia você vai ficar um pouco mais vaidoso, vaidosa, enfim, você vai vestir uma coisa mais bacana, um perfume mais legal. Então, vai ser algo para estimular que se mantenha aí um contato sexual, né? Bacana. Boas dicas. Boas dicas. Ótimo. Né? Então, aquelas... Até já está anotado aqui. Então é isso aí. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Marco Túlio. Vamos lá. Marco, para quem você encaminha para a doutora Tereza? Seus pacientes. Boa. E que eu sei que não é todos, mas, e querendo ou não, às vezes eu observo, tem vários pacientes que têm aquele perfil, poxa, esse merece, mas não vai. Então eu queria saber de ti. Quem você encaminha, qual é o perfil de paciente que vai ser encaminhado? Bom, excelente pergunta. Eu faço essa triagem aqui na consulta. Primeiro, eu vejo o grau de abertura que o paciente tem com relação a isso, a sexualidade, né? O quanto ele está aberto, ele está realmente querendo resolver o problema dele, né? Então, isso tudo é analisado, né? Desde que o paciente chega, a gente vê como ele senta, como ele está à vontade ou não, qual o grau de tensão. E na anamnese também, na história, que é uma história detalhada, né? Principalmente as primeiras consultas. Daí a gente vê o quanto aquela disfunção tem uma caixinha de orgânico e de psicológico. Quando essa caixinha de psicológico, eu vejo que ela realmente está pesando mais, e se eu tirar ela da frente, esse paciente vai deslanchar muito mais tranquilamente, né? E às vezes aquela coisa, o psicológico é que levou o orgânico também, né? Então, tem isso, né? Tem isso, é verdadeiro também essa ordem. E daí eu vejo essa caixinha e eu vejo o quanto ele está aberto. Às vezes ele tem realmente, às vezes, uma disfunção só psicogênica, mas é um paciente que eu vejo que ele está muito fechado. Eu vou encaminhar até, eu posso encaminhar, mas ele não vai marcar. E tem os pacientes que ele marcam, e eu acho que daqui da clínica é uma das maiores taxas de desmarcação. Né? Até a gente fica realmente brincando, assim, porque teve um paciente que eu encaminhei agora, e... acho que estava... Não, a agenda da doutora Tereza só tá para daqui a 2 meses. Eu falei, não, peraí, não tá errado isso. 2 meses, o cara precisa para agora. Aí eu falei, não, mas aqui, ó, tá cheia. Eu falei, não, mas a Tereza, quando vem aqui, às vezes atende 3 pacientes na tarde, 2 pacientes, 1 paciente só. Eu falei, não, é porque eles desmarcam. Então, eu falei... acho que essa questão de desmarcar, às vezes até é um sintoma do paciente. Sim, exatamente. Mas evitar confrontar. Mas aquilo. é isso, é porque eles ali naquela hora, às vezes eles estavam encorajados, né? Eles estavam motivados. Mas é aquela coisa, você realmente falou que era importante, ele ali motivou, mas são homens que às vezes daqui a pouco desmotiva, ele fala, não, pensando melhor, eu tô com vergonha, não sei o que, não quero falar muito sobre isso. Então, é justamente nessa taxa de desmarcação, né, de falta, de não aderência,
que a gente vê que tem realmente. Ele não quer entrar naquela... Ele não quer, às vezes, sair daquela caixinha que ele está, sair do esconderijo que ele está. Ele não quer sair de uma zona que ele se enclausurou ali de proteção, daquela casca que ele formou ali, e não quer abrir aquilo porque... Colocar o dedo na ferida. Exatamente, exatamente. Então, é muito disso, né? É muito disso e muito também, às vezes, por não saber do que é que se trata, Sim. né? Essa é uma das coisas. Então, agora, a minha conduta vai ser assim, ó. Quando eu ver que tem um problema mais... Assista. Assiste o podcast e aí você tem uma ideia. Mas sabe o que acontece também, assim... da pessoa também tem uma resistência de passar, de se abrir, principalmente eu não sei quem não sei como é que não sei como fala, não sei como vai me acolher, não sei se vai me ridicularizar, não sei se vai me julgar, não sei o que vai acontecer, entendeu? Então, eu acho que é muito disso. Ou até tem medo até de precisar fazer algum exame físico. Então, assim, gente, exatamente. na terapia sexual não vou examinar ninguém, tá? Eu deixo aqui pro Léo, pro Marco, Fabianca. Exatamente. Nossa, aí vai querer... Aí vai precisar ver o... Não é, não tem nada... A gente vai viver antes, né? Exatamente. Então, esse é o tipo de paciente. Resumindo, é quando a caixinha do psicogênico realmente vai impactar no tratamento, e que se a gente diminuir ela ou tirar essa parte psicogênica, já me alivia bastante, eu consigo um resultado muito melhor. E no paciente que tem algum grau de abertura. Porque, assim, infelizmente, hoje a gente atende realmente homens aqui que estão totalmente bloqueados. Então, assim, eu vou encaminhar, mas, assim, a mesma coisa que eu estou fazendo nada, principalmente na primeira consulta. Agora, depois de uma segunda, terceira, né, quarta, aí depois ele fica um pouco mais receptivo e daí a gente consegue realmente uma coisa mais multidisciplinar, né? Então, é isso. Boa. Então é isso, eu acho que a gente cumpriu aí nosso papel, foi bacana a conversa, realmente para todo mundo, eu aprendi também, é sempre bom tá no podcast, trazendo especialistas, trazendo outras áreas também aqui, para discutir, porque é uma troca, né? Uma troca de aprendizado, é bom para todo mundo. Todo jogo que é bom para todo mundo é bom para a gente, é bom para vocês que estão assistindo, né? Assistam um conteúdo legal, gratuito, então não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, manda. E daí a gente encerra dessa forma. Foi bem, obrigado Tereza pela participação. Gente, adorei. Espero que Me chamem mais vezes, que Boa. estarei aqui. A gente vai chamar. Só um recado, a gente vai... Tem uns temas, né, que são bem relevantes, né? Masturbação, vícios de masturbação, pornografia, que a gente vai abordar aqui, com certeza, em outro podcast. Vai dedicar um podcast só para falar disso. É uma coisa que eu tenho um vídeo também sozinho, eu no YouTube, falando, mas realmente com a Tereza eu acho que vai acrescentar mais, né, sobre isso. E é isso, acho que... Obrigada, gente. Imagina. Um abraço. Um abração. Beijo para vocês. Tchau. Até mais. Beijo, Até a próxima. tchau.